Pronto. Boa tarde, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Quem vai assistir essa gravação, eu tô muito feliz porque eu estava aqui, eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem quem já entrou aqui mais uma vez, já ouviu eu falando algumas vezes isso. Eu sou muito de verdade e eu falo o que eu tô sentindo. E eu vou dizer que eu tava um pouco antes de começar aqui, me deu uma crise, assim, um negócio esquisito. E eu comecei assim a sentir assim, sabe, um desespero, assim, do nada, muito do nada, um desespero. E eu falei, opa, peraí, que é isso que tá acontecendo? Parece que eu tava. Gente, eu não tive filho ainda natural. Ainda não tive, mas eu creio que terei. Ainda não tive. Mas é como se fosse nascer um negócio, assim, como se fosse sair um negócio de mim. E eu comecei a ficar um desespero, assim, parece que tava acontecendo alguma coisa com o meu corpo, assim, comigo, sabe? E não tava acontecendo nada, gente. Nada tava acontecendo. E aí eu entendi que era algo que tava, parece que tava, realmente sendo gerado ali no espírito. E eu falei, Deus, o que que você quer que eu ministre hoje, né? E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração que talvez eu vá me emocionar aqui algumas vezes, porque, como eu falei, é uma ministração vinda de esmagamento, vindo de processos, né? E eu creio que o Espírito Santo ele quer falar muito ao nosso coração. Como eu falei, nunca que eu vou ministrar alguma coisa e ele antes não fale comigo. Que ele antes não ministre no meu coração, que ele não trate ou esteja tratando aquilo em mim, né? E não que eu tenha finalizado, mas que às vezes eu estou em processo, às vezes já vivi aquele esmagamento daquela situação, enfim. E eu queria compartilhar com você em Gálatas 6, 4 e 5, que diz assim: Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Gente, mulher, né? Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente já sabe disso. Mas às vezes, quando eu tô falando, eu tenho uma dificuldade de fazer uma outra coisa ao mesmo tempo, né? E aí eu tô tentando falar com vocês e ao mesmo tempo abrir aqui a Bíblia, uma outra Bíblia em Gálatas. E aí eu tô quase indo para Gênesis e eu não acho Gálatas na Bíblia. E eu sei quando eu tenho dúvida de onde que tá o versículo, eu começo a cantar aquela música, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, para lembrar a ordem onde tá. Desculpa, se você sabe de cor onde todos estão, eu não lembro. Então, às vezes eu canto a música para lembrar. Ai, Jesus. E aí, gente, não tô conseguindo encontrar. Beleza. Alguém consegue encontrar aí numa outra versão? Gálatas 6:5. Você também, Fernanda? Fernanda também tá dizendo que também faz isso. Ó, já não tô sozinha nessa. Eu canto a música quase toda para lembrar onde que tá o versículo, onde tá o livro. Ó, a Dani também. Essa música eu vou te dizer, né? Eu acho que é a melhor música que existe. Você não sabe, não, Dani? Eu não sei nem a música. É assim, ó, quer dizer, não sei se canta outra coisa. Eu só canto a parte dos livros, né? Que canta todos os livros da Bíblia. Olha, Oi? olha, e quem não consegue decorar nem a música, como que faz? Ai, misericórdia, né? Não, mas aí tem que cantar várias vezes, aí daqui a pouco começa a decorar a letra da música. Gente, de verdade, eu acho que não é para ler, não é possível. Eu não tô conseguindo abrir a Bíblia aqui em Gálatas. Não é para ler outra versão, tô Eu achando que é isso. Alguém conseguiu? confesso que eu vou, eu confesso que vou lá no índice e acho. Consegui. É porque acho que as coisas estavam grudadas aqui. Agora eu consegui, gente. Ô, misericórdia, deu até uma suadeira. Ai, olha, pronto, consegui. Eu vou ler aqui então, na versão A Mensagem, gente. Gálatas 6, 4 e 5. Na versão A Mensagem. Diz assim: Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela.
Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Graças a Deus que eu consegui achar. Que essa versão é boa demais também, né? Eu li na versão a mensagem, como eu falei. E antes eu tinha lido aqui na versão, nova versão transformadora. Então, aí na sua Bíblia, de repente, ela está um pouquinho diferente, mas essa versão, ou qualquer outra versão, está falando sobre comparação, que a gente precisa cuidar da nossa própria vida, né? E eu queria Gálatas, Gálatas o quê? Gálatas 6, 4 e 5, versículo 4 e versículo 5. E eu queria trazer esse tema, e eu estava pensando um pouco antes da gente começar aqui, eu estava pensando algo. É, talvez, eu não sei se todo mundo aqui teve irmã, irmão, ou é filha única. Eu não sei se você cresceu com uma criança próximo de você, mas eu estava pensando nas minhas próprias atitudes de adulta, já. Como eu falei, não sou mãe ainda, mas eu sou tia, né? Uma tia bem presente. E tenho dois sobrinhos, um menino e uma menina. Idades bem diferentes. Meu sobrinho vai fazer 12 anos e minha sobrinha vai fazer 3. E às vezes, o meu sobrinho, foi uma criança bem calminha. Continua sendo bem calminho. Sabe, se você colocava um filme, ele ficava vendo o filme todinho. A minha sobrinha, ela só fica parada 10 segundos. No 11º segundo, ela já precisa mudar de atividade. Ela não consegue ficar parada muito tempo. E às vezes, a gente tem a tendência de fazer comparações. A Ana tá falando que tem 6 irmãs. 6 irmãs. Às vezes a gente tem essa tendência, né, de fazer comparações. Então a gente pensa, não, então a gente fala, meu Deus, mas fulano era tão quietinho. Você já fez isso? Você já pensou isso? Dos seus filhos, dos seus sobrinhos, não sei, de alguém. Nossa, você tem 2 filhos, ou 3, ou 4, ou 5, ou tem sobrinhos. Nossa, mas fulano é tão quietinho. Nossa, mas esse não consegue parar quieto. A gente faz essa comparação às vezes? Só eu, gente, faço isso ou não, né? Acho que não, né? E, e sabe, eu falei que talvez eu chore, né? Eu já avisei vocês para vocês não ficarem assim, vocês não ficarem assim, nossa, que esquisita ela chorar no meio do caminho, assim, né? É porque, como eu falei, é um tema que veio de um esmagamento, né? É uma ministração que veio de um esmagamento. E eu comecei a lembrar da minha infância. E eu queria que você refletisse. Talvez, como eu falei, você não teve irmã ou irmão, talvez você tenha sido filha única. Mas você, provavelmente, com alguma criança, você deve ter, na vida, você brincou, né? Na casa da sua avó, na casa das tias, enfim. Vizinhas, vizinhos, primas, enfim. E eu acho que isso é algo muito comum de muitas vezes a gente fazer e ter acontecido com cada uma de nós. Nossa, mas olha, o cabelo dela é tão fácil de lidar, mas olha o cabelo da outra. Nossa, mas ela se comporta quando está na rua. Agora, essa outra, misericórdia. Gente, tô dando exemplos aqui, mas pensa aí, como é que tô te convidando para pensar como é que foi a tua infância. Pensa aí, você cresceu com primas, você cresceu na época que eu cresci a maior parte da minha vida numa vila, né, tipo numa ruazinha sem saída, e eu conseguia brincar na rua, de amarelinha, de queimado, bandeirinha, aquelas brincadeiras que hoje em dia eu nem vejo criança mais brincando dessas coisas, né? Mas eu cresci então eu tenho uma irmã e eu tinha vizinhas, né? Eu tinha primas, enfim. E a gente cresce nesse ambiente de comparação e a gente cresce sendo comparada e depois aprendendo a se comparar. E a comparação, ela é dolorida. A comparação é dolorida. Às vezes você ouviu, glória a Deus, como eu falei,
essa ministração nasceu de uma prensa. É, não exatamente agora, mas eu já fui tratada nessa questão da comparação, principalmente com a minha irmã, né? A gente tem 1 ano e 9 meses de diferença. Mas hoje, como eu falei, um tempinho antes eu comecei a sentir uma coisa esquisita, como se fosse sair uma coisa de mim. Então eu tô mais sensível. É como se eu estivesse sentindo ali dores no meu coração das pessoas, sabe? Sentindo dores de pessoas que foram feridas pela comparação. Então eu tô mais sensível. Então vocês vão me ver chorar bastante. É, e sabe, às vezes a comparação que você ouviu era uma comparação assim, parece inofensiva, bobinha. Nossa, mas a letra dela é tão bonitinha. Agora olha a letra da outra, parece um garrancho. Nossa, mas não consegue ficar 1 minuto parada. Agora olha a outra. Gente, como eu já falei aqui em alguns momentos, muitas vezes quando eu trago alguma coisa assim, algum exemplo meu da minha vida e tal, é para gerar identificação, para que você se identifique também, né? E sabe, eu ouvi, até de vez em quando eu ainda escuto o meu pai falando: Nossa, sua irmã, ela é muito despachada, né? Dá uma rua para ela, ela nunca foi na rua, mas ela sabe chegar. E ela sabe, olha para um lado para o outro, uma vez ela sabe voltar naquele lugar sozinha. Gente, às vezes eu saio de um lado para o outro, eu não sei, tipo assim, ó, eu tenho que ir para Florianópolis, eu não sei se é para lá, pro lado de cá ou pro lado de cá, sabe? Eu sou essa pessoa que não presta atenção no caminho direito. Eu sou essa pessoa desligada. E aí eu fiquei ouvindo a vida toda assim. Nossa, sua irmã, ela vai uma vez no lugar e grava. A vida toda, gente, a vida toda. Hoje eu rio, né, disso. Mas antes isso doía. Eu tô dando um exemplo de uma coisinha. E enquanto eu tô falando, eu queria que você pensasse aí nas suas. O que que é que você ouvia? Porque se você me fala, Ana, olha, não teve comparação na minha vida. Eu vou falar, uau, você é uma privilegiada? Porque é muito difícil isso não acontecer. Porque, primeiro, a gente alguém compara a gente. Os pais, na melhor das intenções, eles não percebem, mas eles fazem isso. E depois a gente aprende esse modelo. E a gente faz isso na nossa vida, né? A gente passa a fazer isso com as crianças, com as pessoas e com a gente mesmo. A gente começa a olhar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Que eu passei a seguir esses dias que eu nem seguia, e é porque eu não tenho costume de seguir nenhuma blogueira. Não tenho costume de seguir ninguém, assim, sabe, influencer, nada disso. Não tenho costume de seguir. Mas eu passei a seguir esses dias e eu falei, gente, que cintura é essa? Eu já comecei, né? Que cintura é essa? Passei a seguir uma irmã em Cristo, inclusive ela. É, que ela tem um canal de jejum, que fala sobre jejum. Já tô falando, vocês não precisam nem falar o nome, daqui a pouco vocês já sabem quem é, né? Já sabem quem é que eu tô falando. É, e eu falei, gente, como é? Aí ela postou esses dias, tipo, a cintura dela falou. Ai, a Ana já acertou. É, ela postou esses dias, gente, olha, até quando a gente faz jejum errado, o negócio dá certo, alguma coisa assim que ela falou. E ela foi mostrar a cintura dela falando que ela tava muito inchada. Eu falei, que é isso? Que inchaço é esse? Eu não tô vendo inchaço nenhum. Eu não tô vendo inchaço nenhum. E aí depois ela assim, ó, 2 dias depois, olha como é que eu já tô. Eu falei, misericórdia, gente. Eu vou parar de seguir todo mundo, que eu não quero mais ver essas coisas, não. Gente, a gente aprende a se comparar. A gente aprende. A gente precisa. O que que eu preciso fazer? Olhar para uma coisa dessa e falar e me inspirar. E me inspirar. Ai, eu vou atrás aqui vou correr atrás do prejuízo, do balde que eu joguei no final de semana, bem longe de perto de mim, né? Sabe quando você joga o balde longe? E é você mesma que tem que buscar o balde. Então, a gente joga, vai buscar o balde, né? A gente joga o balde longe.
joga tudo pra cima no final de semana. E depois, meu Deus, tem que buscar esse balde agora. E só que isso, às vezes, parece assim uma coisa inofensiva, né? Uma coisa muito inofensiva. Eu tô dando exemplo agora, hoje, o que a gente faz com a comparação na nossa vida. A gente olha uma blogueira, uma influencer, né? Uma pessoa na internet, uma amiga na internet, e a gente fala assim, nossa, olha a vida. Olha que vida perfeita. Cara, Olha que coisa querida, né? Maravilhosa. Olha o que que ela está vivendo. E aí você acorda na segunda-feira e o teu marido tá com aquele bafo do teu lado, chato. Calma, gente, eu não tô falando mal do casamento, tá? Calma, vocês vão entender o que eu tô falando. E, tipo assim, só falando de conta, de problema. Aí você olha a blogueira postando um final de semana maravilhoso que ela teve e você pensa assim, gente, minha vida é uma porcaria. Só que o marido dela também acordou com bafo do lado dela. O marido dela também acordou falando conta. Tudo bem que as contas às vezes são um pouco diferentes das nossas, né? Mas tem problema também de qualquer forma. E sabe, é que eu tava lembrando esses dias. Muitas de vocês já ouviram eu contando meu testemunho. Eu morei um ano em Portugal, na Europa. E aí, de repente, alguém vai olhar minhas fotos, na época que eu estava lá em Portugal, morando, casada, né? Postava foto com meu ex-marido, sorrindo. Tudo maravilhoso. Ninguém dizia que eu apanhava. Ninguém dizia que eu apanhava. Ninguém dizia que eu tinha problema, porque eu postava foto bem bonitinha lá na rede social. Na Europa. Olha que sonho! E a gente não faz ideia o que que acontece quando apaga a luz da câmera, quando para de gravar, quando a luz da foto ali, do flash da foto, é desligada. E quantas vezes a gente faz essas comparações e a gente estraga o nosso dia, estraga a nossa vida. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, como eu estava falando sobre essa comparação que a gente ouviu durante a nossa vida, na nossa infância, que nos moldou a fazer comparações na nossa vida, né? Essa comparação que fez com que a gente olhasse para as pessoas e de alguma forma a gente se vê de uma forma menor, né? Nossa, eu dei esses exemplos aí, né? Eu dei exemplos, eu não tenho, hoje eu não tenho mais vergonha de falar, não, né? De contar as coisas que não são tão bonitinhas, né? Graças a Deus. Mas eu só postava foto bonita. Não que a gente vai postar foto feia. Eu não tô falando sobre foto agora. Eu estou falando sobre expor. Eu só fazia uma exposição da Ana perfeita. Jamais, tantos anos de crente, jamais eu poderia dizer que eu ainda estou em processo em alguma coisa. Jamais. Não, eu tô perfeita. Já aprendi isso aí. Já aprendi. Não, essa parte aí eu já tô, tá tudo certo comigo. Jamais. E hoje, graças a Deus, às vezes mostrar, eu aprendi através de uma palavra que eu ouvi uma vez, uma amiga falando assim, e se você falasse do seu testemunho enquanto ele ainda não tem a finalização dele? Enquanto o príncipe encantado não chegou? E se você contasse o processo enquanto está acontecendo? Porque eu tenho histórias que eu superei e eu tenho histórias que eu ainda estou superando, mas e daí? A gente não pode falar, então, né? A gente tem que olhar lá para aquela pastora, para a missionária que está lá no púlpito falando o perfeito já. A parte, olha aqui agora. Vou mostrar os meus filhos com o meu marido, a gente viajando em tal lugar e o processo. A gente pode também estar vivendo o processo e compartilhar porque você edifica a vida de outra pessoa também, né? Enquanto você está vivendo. E como eu estava aqui, né, falando sobre isso, é, eu sou a irmã mais velha.
Minha irmã é mais nova. E eu vou dizer, eu e minha irmã não conversamos, sobre isso. A gente não conversa sobre isso ainda, infelizmente. Em nome de Jesus, ainda vamos chegar lá. Mas eu tenho certeza que a minha irmã também sofreu com comparação, entende? De todos os lados, a gente vive a comparação. A mais velha, a mais nova, a prima do interior, a prima da cidade, a vizinha que tem dinheiro, a vizinha que não tem dinheiro. Todo mundo sofre com essa comparação. E sabe o que é incrível? Eu separei aqui vários versículos que eu fui lembrando das comparações na Bíblia. Eu separei vários versículos, mas eu senti que eu não vou trazer aqui todos os versículos, eu vou parar só em Gálatas, como eu li Gálatas, mas eu queria só citar aqui. O rei Davi com Saul, lá em 1 Samuel, tem uma. Não vou ler todos, tá? Mas esse aqui eu senti de ler. Eles não eram irmãos, né? Mas todos os outros que eu separei aqui eram irmãos. Mas olha esse de Davi e Saul. E 1 Samuel 18, 7 e 8. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só faltam o declarar rei. Comparação? Gera inveja? Gera ego? Inflado? Gera uma série de coisas. E vocês sabem onde isso deu, né? Saul tentou matar Davi de todo jeito. E aí eu queria lembrar com vocês aqui. Caim e Abel, um comparou, e também vocês sabem onde deu. Caim matou Abel. Raquel e Lia, José com os irmãos, Esaú e Jacó. Gente, quantas histórias sobre comparação na Bíblia entre irmãos. Entre pessoas em geral, mas entre irmãos. Olha, todas essas aqui, essas últimas que eu falei, tirando o rei Davi com Saul, mas Esaú e Jacó, Caim e Abel, é, mais qual aqui? José com os irmãos e Raquel e Lia. Eu separei essas, eu nem procurei mais, eu separei essas, porque ia ficar muita coisa. Mas pensa o quanto a comparação é algo que existe uma luz em cima dela para que a gente preste atenção. Porque se tem tanta coisa assim na Bíblia falando sobre comparação, não é em vão. É porque eu e você passaríamos por isso. Passaríamos, passaremos. Só que uma coisa é que quando a gente passa por algo, quando a gente vive a comparação, quando eu sei quem eu sou, aquilo não me afeta mais. A comparação, ela me afeta até o momento que eu descubro a minha verdadeira identidade. Ela me afeta até esse momento. A partir do momento que eu descubro, já era. A comparação, ela perde totalmente a importância na minha vida. Eu não fico mais assim. Se alguém falar, inclusive, nossa, hoje em dia, quando meu pai, por exemplo, fala, que ele de vez em quando ainda fala, gente, ele fala assim: nossa, mas a tua irmã é muito safa. Você demora um pouco mais pra fazer as coisas. Tipo assim, gente, meu pai fala umas coisas meio absurdas mesmo. Demora mais pra fazer as coisas. Tipo, eu cresci me achando lerda. E eu cresci achando que a minha irmã era super agitada, no sentido assim de resolver tudo, sabe? E eu enrolada, enrolada. Então eu cresci, tipo assim, querendo mudar, ser outra pessoa. Queria ser igual a minha irmã mais nova. E isso só parou de me afetar no momento que eu descobri a minha verdadeira identidade.
E eu entendi que Deus me criou com um propósito, e existe um propósito para eu ser diferente de cada pessoa. Eu e você somos diferentes. E Deus nos fez diferente com um propósito. E sabe, todas as vezes que a gente não enxerga isso, o inimigo, ele entra nisso. Ele entra na comparação e ele vai gerando dessa comparação, ele vai gerando coisas terríveis, terríveis. Inveja, a questão de não quero que ele exista mais, porque essa pessoa que existe, que eu gostaria de ser como ela tá todos os dias enquanto ela vive, ela tá me lembrando que eu não sou daquele jeito que eu queria ser. Então eu quero apagar essa pessoa. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Eita, Jesus. Sabe o que muitas vezes acontece? Sabe aquela pessoa que ela fica assim, ela despreza todas as suas conquistas? Tudo que você faz, ela, tipo, ela nem fala. Você conta pra ela, tipo, faz caras e bocas ou nem fala nada. Porque ela, no fundo, aquilo dói nela. Porque ela queria ter, ela queria ser. E ela precisa abafar. E se ela ficar, nossa, que lindo isso que você fez. Nossa, que lindo o seu cabelo. Nossa, que lindo esse projeto. Uau, que lindo que você passou nesse concurso. Uau, que legal que você conseguiu comprar o carro. Uau, que legal que você. Sabe, essas coisas da vida, as conquistas naturais da vida. Às vezes, isso está doendo tanto na pessoa que ela não consegue celebrar com você, porque isso está doendo nela. Ela não queria que existisse essa pessoa, ou ela não queria que você tivesse essas coisas que ela queria ter, né? Então, essa pessoa que é comparada, ela também não, ela tá passando, ela tá sofrendo, ela tá vivendo situações difíceis ali. Não tô justificando nada, tá, gente? Mas eu tô dizendo, às vezes a gente tem que olhar com um olhar de compaixão e orar por essa pessoa, sabe? Orar por ela, porque ela não alcançou, ela tá sofrendo na comparação. Ela tá sofrendo na inveja. E eu tenho que orar por ela. Eu tenho que dar outra face. Eu tenho que permitir que ela olhe para mim e encontre Jesus. Eu tenho que permitir que ela olhe para mim e veja uma identidade restaurada, uma identidade curada. E que ela olhe para mim e também queira ter a sua própria identidade restaurada. E todas as vezes que eu me recuso a, a ver isso, que isso está acontecendo, né? Que tem alguém perto de mim que está vivendo isso e eu não ajudo de alguma forma, mesmo que seja orando. Eu não tenho tanta intimidade para falar isso com a pessoa, sabe? Às vezes não. E às vezes nem é bom, né? A própria pessoa ali, que seja uma outra pessoa, mas que você ore por essa pessoa, sabe? Que você ore por essa pessoa. E você? Eu falei agora de um lugar de alguém que é comparada e a outra pessoa compara com você. E você recebe inveja, enfim, comparação. E quando você tem essa dor de ter sido comparada, e às vezes o nosso olhar é assim, eu não tenho o que ela tem. Isso não é muito consciente, gente. Isso é um pouco. Normalmente isso é inconsciente. Isso não aparece o tempo todo. E eu vou falar. Se aparecer uma pontinha, a gente tenta abafar isso de todo jeito pra gente mesmo. A gente não quer nem a gente perceber que a gente é isso, que a gente faz isso, que a gente é assim. Então a gente abafa isso. Só que tudo que é escondido permanece. O que vem à luz é que a gente consegue tratar, né? E teria 1 milhão de coisas para que a gente hoje falasse aqui sobre a comparação. Muitas coisas. Mas eu sinto que esse tema, ele é um tema tão importante
que eu sei que o Espírito Santo, como eu falei, às vezes eu falo blá 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 e o Espírito Santo tá falando ré, ré, ré para você, né? Para cada um ele tá tratando algo específico. E glória a Deus, né? Por isso, que cada um às vezes precisa, cada uma precisa de uma partezinha diferente. E eu não quero me alongar muito mais. Eu vou finalizar em alguns minutinhos já, que eu quero dar espaço para quem quiser falar. Mas eu queria que você realmente refletisse sobre aquilo que te machucou tanto na comparação, que te fez se diminuir, se ver menor, ou às vezes querer ser maior para compensar algo que você vê menor em você. Sabe? Eu preciso ser muito boa profissionalmente, porque eu me sinto mais feia que a minha prima. Eu me sinto mais feia que a minha irmã. Eu acho, gente, isso parece infantil, né? Parece que adulto não tem essas coisas, mas tem. Mas tem. Não é? Isso não é coisa de criança. Isso é coisa de uma criança normalmente que tá dentro da gente. A nossa criança, né? E, e todas as vezes que a gente, de alguma forma, aquela coisa da comparação, ela vem de novo à tona, parece que tá enfiando mais um pedacinho da faca ali machucando a gente, né? Enquanto a gente não coloca isso pra fora, enquanto a gente não reconhece que de alguma forma o peso da comparação nos fez mal, aquilo permanece. Então, você não precisa ir no confessionário, você não precisa ir, sabe, expõe isso pra Deus. Expõe isso para Deus. Mas também, muitas vezes, o Espírito Santo ele vai falar: fala com uma amiga, fala com uma pessoa. Às vezes vai acontecer. Ele vai te dirigir ele vai te conduzir a falar com alguém específico sobre aquilo ali, porque é importante a gente expor aquilo ali para ser curada, né? Você não precisa expor na internet, nada disso. Pergunte ao Espírito Santo: como vai ser o meu processo de cura? Como vai ser o meu processo de cura? Eu falo com a pessoa? Eu falo para minha pastora, para minha líder? Eu posso falar só com o Senhor? Mas exponha, coloca para fora. Deixa sair a palavra da sua boca. Deixa sair essa palavra da sua boca, sabe? Eu me senti comparada. Eu me senti menor. Eu me senti inferior nessa situação ou ao longo da minha vida. E como eu falei, né, a questão da comparação, ela cria um padrão em nós. Então, às vezes, hoje você é mãe e você sofreu comparação e agora o que você faz? Compara. Você se compara e você compara os outros. Isso virou um padrão dentro de nós, a comparação. Porque os professores, gente, aqui eu não estou falando nada de errado, que não estou querendo expor ninguém, mas os professores, os pais, eles fazem isso naturalmente. Um exemplo. Olha, fulaninho tirou 10. Você não está fazendo os trabalhos, você vai tirar zero. Você tirou zero, você tirou um. Então a gente já cresce nesse ambiente de comparação, nesse ambiente de performance, onde eu preciso me sair bem nas coisas, né? E aí eu crio essa coisa de me comparar com todo mundo. Então eu olho muitas vezes para minha pastora ou para a pastora da internet que a gente segue lá, para alguém como uma influencer cristã, não sei. A gente olha e fala: "Nossa, eu queria chegar lá". E aí você olha para sua, eu não tenho um ministério como o dela. Não tenho um ministério tipo assim, eu não viajo para outro país para ministrar uma palavra, né? Eu tenho uma célula só na minha casa, ou eu nem tenho uma célula na minha casa. Sabe? A gente fica fazendo essas coisas. E nós temos dons e talentos diferentes. A nossa identidade é diferente, né? Tudo aquilo que eu sou.
tem um propósito que é diferente do seu, né? Então, tudo aquilo que o inimigo faz, tudo aquilo que o inimigo faz com essa comparação causa uma dor gigantesca em nós, né? Faz com que a gente comece a olhar tudo por esse aspecto, né, da comparação. E eu queria aqui, para finalizar aqui o que eu queria falar, para abrir para quem quiser falar, quem fique à vontade para falar, mas eu queria finalizar de todo o meu coração. Foi isso que eu senti de fazer, como um ato profético e como uma libertação, como uma cura completa para todas nós. Eu queria te pedir perdão por ser a irmã mais velha, que muitas vezes você foi comparada. Eu queria te pedir perdão como irmã mais nova, que muitas vezes você foi comparada. Eu queria te pedir perdão como uma prima, como a vizinha, por toda a dor que você sofreu, sabe, em relação a essa comparação. Você era uma criança e você aprendeu a se comparar. Eu queria te pedir perdão como mãe, por toda a comparação que eu fiz com que você se sentisse menor. Como pai, pedir perdão como professora, como avó, como tia, por toda a comparação que você viveu e de alguma forma te fez sentir menor. E eu queria dizer, agora não nessa posição de. Eu fiz, coloquei aqui algumas figuras principais. Irmã mais velha, irmã mais nova, prima, vizinha, mãe, pai, avó, tia. Mas às vezes tem uma amiga ainda, que a outra amiga fica te comparando, ainda na sua vida adulta, né? Que a comparação ela continua. Então que você se veja diferente. Porque sim, todas nós somos diferentes uma das outras, né? E graças a Deus, gente. Porque que mundo chato. Se todo mundo fosse igual, né? Ia ser muito chato. Se todo mundo fosse igual. Eu não ia aguentar várias de mim. Eu amo aquilo que Deus me deu, as características que Deus me deu, mas eu não ia trocar com outra pessoa e receber coisas diferentes do que eu sou. E é maravilhoso a gente receber coisas diferentes, aprender com pessoas diferentes. E eu queria profeticamente declarar que você está perdoada por ter olhado com um olhar diferente para sua irmã, para as suas amigas, para as suas primas, para as suas vizinhas, por você ter se comparado, né? Primeiro te pedindo perdão por ter te comparado e depois por fazer você se comparar com outras pessoas, né? E, e eu queria que você, te encorajar a pensar, porque talvez aqui nesse tempo eu não vou parar agora aqui nesse momento, porque eu sei que muitas ainda têm tempo, tem algumas coisas para fazer, mas que ao finalizar aqui, ou mais tarde, quando você estiver em casa, tranquila, que você gaste um tempinho, ou ouça novamente essa ministração e gaste um tempinho pensando na comparação, com quem você se comparou, quem te comparou, e libere perdão. Libere perdão. Porque a comparação, ela é ofensiva, mas ela vai muito mais do que uma ofensa. Ela vai muito mais fundo que uma ofensa. A comparação, ela faz com que a gente se machuque diariamente. A gente diariamente fica se vendo diferente, se vendo menor que as pessoas, né? E a proposta da palavra de Deus é
que você saiba quem você é, olhando para Jesus. E quando a gente sabe quem a gente é, olhando para Jesus, a gente se ama, ama aquilo que ele fez, porque ele não faz nada errado. Então, as minhas características são características que louvam a Deus. A minha personalidade, a minha identidade, tudo isso exalta o nome do Senhor, porque Ele criou, me criou dessa forma, com essa, com esses traços, com essas características físicas, emocionais, né? Enfim. E eu queria orar, antes de parar a gravação, eu queria orar e, e que a gente colocasse isso diante de Deus, sabe? Todas as pessoas que você se sentiu comparada de alguma forma, todas as situações, todas as pessoas, ou se o Espírito Santo te lembrar de uma situação específica, sabe? Que eu creio que é isso que vai acontecer, ele vai te lembrar de pessoas, ele vai te lembrar de situações. Nossa, aquela menina da escola que eu cresci com ela, era minha melhor amiga, mas eu comecei a ter inveja dela porque os meus professores ficavam me comparando. A minha mãe me comparando com a minha irmã, com meu irmão. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos hoje. Obrigada, Pai, por tirar as escamas dos nossos olhos, Pai. Obrigada, Senhor, por mostrar-nos aquilo que é necessário para que a gente avance, para que a gente não fique retida em coisas na nossa vida por conta da comparação. Pai, nós te agradecemos pelas nossas características. Nós te agradecemos por quem nós somos. Nós te agradecemos por ter nos feito, como o Salmo 139 diz, de maneira maravilhosa, extraordinária. E o Senhor não faz nada errado. Então, a cor do nosso cabelo, o fio do nosso cabelo, o tamanho da nossa sobrancelha, o tamanho do nosso nariz, a cor do nosso olho, a cor da nossa pele. O meu jeito de ser, se eu sou rápida, se eu sou tímida, se eu não sou tímida, se eu sou extrovertida, introvertida, o meu biotipo, todas as minhas características físicas, emocionais, eu te louvo, eu te agradeço por elas. Me ajude, Senhor, me ajude a reconhecer a beleza que há em mim, a beleza que o Senhor me criou para ter e a beleza que eu tenho. Me ajude, Senhor, a identificar, Pai, de alguma forma a comparação que eu fiz na minha vida. Me ajude a identificar, Senhor, as pessoas que eu fiquei me comparando, que eu ainda me comparo. Me ajude, Pai, porque eu não quero mais. Eu não quero mais ficar presa a isso. Eu quero, Pai, caminhar amando quem o Senhor me fez para ser. Jesus, obrigada, Pai. Agora, Senhor, eu libero perdão para todas aquelas pessoas que ficaram me comparando. Para todas as pessoas que eu me comparei, Pai, eu também quero pedir perdão para essas pessoas e eu quero, Senhor, me mostra quem são essas pessoas que de alguma forma até eu já esqueci, porque eu quero, me lembra, porque eu quero pedir perdão para essas pessoas que eu me comparei. Em nome de Jesus. Pai, eu recebo a minha identidade, eu recebo as minhas características, eu recebo o meu jeito de ser. E eu coloco diante de ti, Pai, porque eu quero me parecer mais contigo. Eu não quero ficar me comparando com as outras pessoas. Eu quero me inspirar em pessoas, não parecer com quem eu não tenho que parecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me ajuda, Pai, a identificar, Pai, essas coisas que estão me atrapalhando, Pai. Me ajuda a identificar essas coisas que estão, de alguma forma, Pai, atrasando, Pai, o propósito que o Senhor tem na minha vida, porque eu estou me comparando com propósitos de pessoas diferentes, com missões que pessoas têm diferentes das minhas, com características das pessoas que são diferentes das minhas, Pai. Eu não quero mais. Não quero, Pai. Senhor, tira do inconsciente para o consciente, porque, Senhor, nós não queremos, Pai, mas ficar presas nisso.
Não queremos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. E eu nem chorei. Glória a Deus. Não tem problema nenhum de chorar, tá, gente? Mas é só porque senão, às vezes, se eu chorasse, poderia entrar é, numa linha diferente. E o Espírito Santo, eu acho que ele segurou por isso. Glória a Deus. Eu fui tão tratada nessa área da comparação. E é por isso que hoje, quando eu consigo falar sobre a comparação nesse lugar de alguém que eu vou dizer que isso moldou a minha forma de pensar há muito tempo, né? Moldou a minha forma de olhar para as pessoas, e mas principalmente para mim, e olhar para minha irmã, inclusive que foi o principal alvo ali da minha comparação, né? E eu quero te convidar a olhar diferente a partir de hoje, sabe? Aquela pessoa é tão, uau, é maravilhosa. Eu quero me inspirar nela, mas eu não vou me comparar com ela. Eu não vou ficar colocando, porque sabe o que que significa a palavra comparar no original? Ela vem do latim, né? Comparare é com e parare, com é junto e parare é fazer par, colocar lado a lado e observar as diferenças. Diferenças. Então, comparação é colocar uma coisa do lado da outra, colocar uma coisa do lado da outra e comparar as diferenças. Ou, peraí, mas como que eu comparo as diferenças? Tá entendendo? Diferenças. Jogo dos sete erros. Sabe aquele jogo dos sete erros? Não é erro aqui. E aqui é acerto. Eu tenho características diferentes da Ale. Eu tenho coisas que a Ale não tem e a Ale tem coisas que eu não tenho. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a gente se complementa. A gente complementa o reino dessa forma, né? Minha missão, o meu propósito, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. Pensa, gente, se só existissem pastores como Silas Malafaia, ou se só existissem pastores como o pastor Márcio Valadão, se só existissem pastores como o pastor Bill Johnson, existem pastores diferentes, porque existem pessoas diferentes. E às vezes uma pessoa vai amar o jeito que o Silas Malafaia fala e outra não. E esse é o reino, né? Esse é o reino. Então, glória a Deus pelas nossas diferenças. E que a gente não pare, não fique comparando uma a outra pelas nossas diferenças. Eu tenho que olhar para o outro e falar: Uau, glória a Deus que ela é assim. Glória a Deus, eu posso me inspirar. Uau, eu quero também ter essas características. Essa característica, se Deus quiser que eu tenha. Mas sabe, eu não, a gente se anula para parecer com alguém que a gente não foi criado para ser. Eu vou finalizar aqui a gravação e antes de abrir aqui para quem quiser falar, eu queria compartilhar um louvor. São 4 minutinhos aqui o louvor. Eu queria colocar esse louvor para que a gente, enquanto esse louvor está tocando, que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. E aí depois eu vou abrir para quem quiser falar, tá bom? E eu esqueci até de colocar o fundo hoje, o fundo musical para vocês. Eu esqueci, gente.